A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. A felicidade. Estou seguindo a Cristo no santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via um mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. E hoje Ele mora no meu coração.
e hoje ele mora no meu coração. A casa nunca fica vazia por todo o tempo. Ouvintes, nós desejamos falar, em síntese, sobre plenitude. E a Bíblia diz que nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. E este é justamente o mistério da piedade. Agora você vê que houve fases na vida de Jesus Cristo, até chegar o momento da sua morte e da sua ressurreição, da sua assunção. Então tudo isso foi fase, mas desde antes da fundação do mundo, habitava nele corporalmente a plenitude da divindade. Haja visto que o Cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo, porque Deus não está sujeito ao tempo. Para ele não há tempo, não há espaço. Como nós dependemos de tempo e de espaço, por causa da nossa dimensão, então Deus se sujeita. Isso é mistério da piedade. A nossa circunstância a ponto de fazer-se carne e habitar entre nós, sujeitando-se a fases, a tempo, a espaço, andar no caminho, ficar cansado do caminho, bater na porta e assim por diante. Agora, este é o mistério da piedade, é Deus em carne. É Deus habitando corporalmente. O corpo de Deus se chama Jesus Cristo. O seu corpo se chama João fulano de tal. Você está dentro do corpo. E você tem um nome. Você é trino. Você é corpo, alma e espírito. Mas você tem um nome. E você não pega nenhuma escritura e nenhum documento. A sua identidade não quer dizer corpo, alma e espírito. E também, se você é filho, é porque você nasceu de mulher. Então você tem pai. E se você é pai, você tem filho. E você tem espírito. Então você é filho, pai e espírito. Mas você tem um nome. Você é trino, e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas você não são três pessoas. Se alguém disser que você é pelo menos duas pessoas, você fica ferido. Você quer dizer que eu tenho dupla personalidade? Se você disser que uma mulher, um homem tem dupla personalidade, é perigoso até você ser processado. Agora, eles dizem que Deus tem tripla personalidade. Isso é uma blasfêmia terrível. Agora, isto é com eles, não é? Muito bem, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo é o corpo de Jeová na terra. É o Emanuel, é Deus conosco. É muito simples esse mistério, porém é escondido aos sábios entendidos, revelado aos pequeninos. Mas plenitude, Paulo falou da plenitude.
na dispensação da plenitude dos tempos. A plenitude é estado completo de uma coisa, de um ser. Em Efésios capítulo 1, verso 10, você vê que Paulo está dizendo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Todas as coisas chegarão ao estado completo em Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, quando os tempos se completarem, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, plenitude é enchimento, é um estado completo. A plenitude daquele que tudo enche. Deus enche o tempo com os acontecimentos. Embora os acontecimentos estejam se realizando, até mesmo alguns deles, ou muitos deles, através de Satanás, mas é Deus preenchendo o tempo determinado para aquele fim. O tempo de Jó na lepra foi determinado por Deus, foi permitido por Deus, embora tenha sido o diabo o causador da lepra. Na verdade, quem estava enchendo a Maria Madalena durante um tempo era o diabo. Ela chegou à plenitude do tempo. Isto é, ela chegou à plenitude daquele que tudo enche. Enche de demônios, de espíritos maus. Ela era batizada com 7 demônios. E assim também era o gadareno. Mas você vê, eles foram endemoniados, mas eles não eram demônios. Maria Madalena chegou a ser cheia de demônios, o gadareno também, e outras pessoas. E Caifás nunca foi um endemoniado, porque ele era um demônio. Anás nunca foi endemoniado, foi levado a uma reunião de Jesus e foi libertado ali, convulsionou e caiu. Muitas vezes essas pessoas que convulsionam e caem estão em melhor situação do que aquelas que estão mesmo orando por elas. Eles nunca foram endemoniados, porque eles eram demônios, eles eram filhos do diabo, eles eram serpentes. Eles eram sepulcros caiados. Agora, isto é a Bíblia. Se ela choca os sentimentos, os princípios religiosos, a melhor coisa que Deus faz é isto mesmo. É chocar com eles. Agora, ouvintes, vamos pensar aqui numa coisa. Uma casa nunca fica vazia por todo o tempo. Ela pode ficar vazia, limpa e adornada. Mas logo o seu último estado é melhor ou o seu último estado é pior do que o primeiro estado? No caso de Jó, o seu último estado foi melhor. Maria Madalena, o seu último estado foi melhor. Um dia ela foi uma mocinha pura, virgem, santa, na sinagoga. Mas depois ela passou para um estado terrível. O seu último estado foi melhor do que o primeiro. O mesmo acontece com o filho pródigo. Seu primeiro estado era bom, aquele moço dentro de casa. Mas logo a coisa ficou péssima. E por último ele teve um estado melhor do que o primeiro. Muito melhor. Você então encontra que uma casa nunca fica vazia por todo o tempo. Ela fica vazia, limpa e adornada. Mas por último, seu estado é pior ou seu estado é melhor? O último estado da igreja é pior.
Isso está se cumprindo. Ela esteve limpa e adornada, mas se encheu de credos e dogmas. Se encheu de tudo quanto é coito, de demônio e coisas assim, e do cálice da fornicação. E seu último estado é pior. Mas o último estado da igreja noiva, da noiva de Cristo, este é melhor do que o primeiro. Você está acompanhando como se acompanha a palavra de Deus, os passos de Jesus. Como se enche uma vasilha? É outro item. É uma pergunta. É assim como se aproxima. Nós estamos falando de enchimento. Estamos falando de plenitude. Estamos falando de medida que se enche, casa que se enche, que se esvazia, que se torna a encher. Agora, como se enche uma vasilha? Você pega um copo e põe aí agora na torneira. Abre a torneira devagarzinho. E veja como isto vai subindo e vai se enchendo, até transbordar, até chegar a um estado completo, a plenitude. Na verdade, a plenitude não quer dizer um derramamento, um desperdício, uma coisa. Quer dizer um estado completo. Então você vê, é assim como se aproxima que enche uma vasilha. Aproximação de dois seres, por exemplo, um casal. Hoje, 30 minutos. Amanhã, 1 hora. Depois, 2 horas. Depois, 3 horas. Depois, 1 dia. Depois, 3 dias. Depois, 1 semana. Depois, 1 mês. Depois, 1 ano. Depois, toda a vida. Chega a um estado completo de união. Mas também é do mesmo jeito que se afasta. Isso é como um corte de energia. Para tudo, por meia hora, por 30 minutos, por 15 minutos. Hoje, interrompe aquela comunhão 15 minutos. Ele fica separado dela por 15 minutos. Ela fica separada dele por 10 minutos. Escurece tudo. Houve um corte daquela energia, do amor, da comunhão. Amanhã, outro atrito separa por 1 hora. Depois da manhã, separa por 2 horas. E vai sim, durante o tempo. Vai indo, vai progredindo. E na medida que você vai revoltando um ou outro e entrando em atrito, e assim por diante, vai aumentando o tempo de separação. O tempo do corte de energia. Existe esse tempo de corte de energia para tudo, como existe o de aproximação. Em ordem progressiva, existe o de separação também em ordem progressiva. Ninguém começa a beber uma garrafa de cachaça de uma vez. Começa de um gole. Ninguém fuma 2 carteiras de cigarro no primeiro dia que começa a fumar. E assim por diante. Agora, veja como chega ao estado completo, tanto uma coisa como a outra. Chega a ser o estado completo de união, de unidade. E chega-se ao estado completo de separação, de afastamento total, de afastamento completo. É assim com Deus, entre o homem e Deus. É assim que aconteceu com as eras da igreja. Foi havendo um corte de luz, um corte de energia, e ela foi se escurecendo. Logo veio se aproximando luz, justificação pela fé, santificação. Mas isso não veio trazendo tudo. Não era plenitude ainda. Lutero não trouxe a plenitude porque ele não veio na dispensação da plenitude dos tempos dos gentios. Nem tampouco Wesley. Mas William Branham, Elias para esta era, veio na dispensação do tempo da plenitude dos gentios.
Os gentios estão na plenitude de toda imoralidade, de toda perversão religiosa, de toda perversão política, de toda perversão da natureza, de toda perversão do alimento, do remédio, de todos os meios que Deus deu. Tudo está pervertido. Nós estamos vivendo na dispensação do tempo da plenitude dos gentios. Tem chegado ao estado completo, a mulher tem chegado ao estado completo da degradação. O homem, por sua vez, em primeiro lugar, porque se ele não fosse, ela não iria. Mas, por outro lado, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo também vem crescendo, vem progredindo, de glória em glória, de fé em fé, e vem aumentando o tempo, vem se aproximando um estado completo, uma plenitude, o que viria a ser de fato o real e verdadeiro batismo, completando assim o que foi um dia um penhor apenas. Será completado o preço, virá a plenitude do preço. Então ele tomará total e absoluto controle dela. Isso acontece no casamento. É por isso que nós devemos ter gratidão pelas bênçãos sem medida, pela plena bênção do Espírito Santo, da mensagem que Ele tem nos dado, que é o de reaproximação, para chegarmos a um estado completo e não de separação de Deus. Porque morte quer dizer justamente separação. Separação do homem com Deus. Mas para que ser cheio? Para que ser pleno? Para que essa plenitude? Para dar toda a glória a Deus. Ora, se Deus é quem nos dá a glória, como podemos dar a Ele toda a glória? Há uma diferença. Uma glória que é um estado de glória, honra, poder. Esse é Deus. Mas nós damos a glória a Ele, louvor e honra. Ele próprio nos honra e nós dedicamos esta honra a Ele. Ele nos dá a fé e nós dedicamos esta fé a Ele. Isto é glória. Aí é quando você está dando glória para Ele. Mas esta glória vem dele. A fé que Abraão tinha não era de Abraão, era do próprio Deus. Por isso Abraão nunca pôde se gloriar. O Abraão mesmo era outra coisa. Você mesmo é outra coisa. Mas se a sua vida glorifica a Deus, tudo o que você tem é dele. Para que ninguém se glorie. Então você entra também num estado completo de glória. A igreja entrará dentro em breve em estado completo de glória, dando a Ele toda a glória. A Deus seja toda a glória. Como agradecer a meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me. E este é seu estado agora, salvo pelo sangue, completo em Cristo,
conforme o tempo que você está vivendo. Que Deus te abençoe com esta palavra, te dê saúde, te cure e ajude a você chegar no estado completo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não há maior amor que o grande amor de Deus. Não há nem pode haver jamais amor igual. Quero eu viver assim, cantando em seu louvor. Oh, que prazer sem fim, louvar ao meu Senhor. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. A paz do meu Senhor jamais me faltará. Contente sempre estou, Jesus comigo está. Quero eu viver assim, cantando em seu louvor. Oh, que prazer sem fim, louvar ao meu Senhor. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. Tão grande amor, amor sem fim, é aquele amor que tem Jesus por mim. Tão sedento e tão faminto eu procurava, minha alma em vão satisfazer. Então o Salvador falou-me, desta fonte eterna vem beber. O meu cálice elevo a ti, Senhor, vem encher-lo, faz-o transbordar. Pão celeste, dá-me sempre teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. Que estão buscando os prazeres que o mundo quer oferecer.
ignoram o maior tesouro que em Jesus de graça podem ter. O meu cálice elevo a ti, Senhor, vem enchê-lo, faz-o transbordar. Pão celeste, dá-me sempre teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. Meu amigo, se as coisas do mundo te deixam infeliz sem paz, entrega tua vida a Cristo e eterna salvação terás. O meu cálice elevo a ti, Senhor, vem enchê-lo, faz-o transbordar. Pão celeste, dá-me sempre teu poder. Vem, Senhor, minha vida Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Cristo é sempre fiel. Se no mundo tens muita aflição, Cristo sempre é fiel. Quando a ti chegar a tentação, Cristo é sempre fiel. Ser fiel a Deus até o fim, teu grande amigo Ele é. Ele te amou e te salvou, dá-lhe tua vida, tua fé. Quando amargurado e só estás, Cristo sempre é fiel. Não duvides nem percas a paz, Cristo é sempre fiel. Ser fiel a Deus até o fim, teu
tua vida, tua fé. Ouvintes preciosos, a coisa mais difícil de se admitir é que Deus põe obstáculos propositalmente para que as pessoas tropecem. Ora, isto parte desta base, é que Deus, como onisciente, sabe perfeitamente que nenhum dos seus escolhidos tropeça, se escandaliza com qualquer obstáculo, com qualquer tropeço. Deus, sabendo disso, então Ele próprio coloca tropeços. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, em São João, capítulo 6, verso 53, um grande tropeço que Deus pôs perante os próprios discípulos. É que Jesus dizendo, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Agora, ouvintes, isto é tropeço ou não é? Vampiro e antropófago é que come carne humana e bebe sangue humano. Isto, na lei de Moisés, era pior do que adultério, do que crime, do que roubo, de qualquer outra coisa que você pensasse. Mesmo o sangue de animais, quanto mais o sangue de homens. Mesmo a carne de determinados animais, para eles, comer ela era um crime, era um pecado horrível, era uma imundície. Agora, quanto mais comer carne humana e beber sangue humano, porque Jesus estava dizendo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E depois ele disse quem era esse Filho do Homem. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Daí então, todos que pensam que nós cremos que o profeta de Deus para esta era o Filho do Homem, estão redondamente enganados. Ele é um Filho do Homem, não o Filho do Homem. Porque o Filho do Homem é Cristo. E não se trata de quem come a carne e bebe o sangue de William Branham, mas sim quem come a carne e bebe o sangue de Jesus Cristo. É que tem vida eterna.
Agora, se referisse exclusivamente a ele no presente, nós estaríamos perdidos, porque aonde nós iríamos arrumar um pedacinho de carne de Jesus e um pouquinho de sangue de Jesus hoje para comermos e bebermos? Mas eles se escandalizaram. Seus discípulos se escandalizaram com toda a razão de seus sentidos religiosos. Com todo bom senso, se escandalizaram. Naturalmente, foram fundar um seminário. Quem sabe disseram, não, de fato, nós vamos continuar com ele, mas de longe. Nós vamos estudar isto e vamos dar uma interpretação teológica. Vamos continuar curando em seu nome, vamos fazendo isso e aquilo. Mas a verdade é que era um tropeço. Pedro, por sua vez, dentre os 12 que ficaram, 12 apenas, levantou na hora em que Jesus deu uma lição para os que querem ser líderes. Porque Jesus não estava atrás de personalismo. Ele não estava imitando a obra de outro. Pelo contrário, ele estava deixando uma obra base, alicerce, dando exemplo. Então ele disse, vocês também não querem ir? Vocês também não se escandalizaram? A coisa foi forte demais, foi duro o discurso. Mas Pedro, levantando-se, disse, para quem iremos nós? Se referindo à pessoa. Tu tens as palavras da vida eterna. A coisa é forte. Comer carne e beber sangue, eu não entendo isso agora. Mas para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E a palavra é comida. A palavra é bebida. Com isso ele estava respondendo tudo. Mas Jesus nunca foi atrás dos que se escandalizaram com sua declaração. Jesus nunca pôs diáconos, obreiros e coisa e tal, e corre dali, corre daculá. Digam para eles que não é minha carne, que não é meu sangue, a coisa física, mas é espiritual, é a minha palavra, é o meu espírito, é fé no meu sangue, isso é pela fé. Jesus nunca foi explicar. Deus nunca explicou. O que nós queremos fazer, Deus nunca fez. Agora, isto cumpre, esse escândalo, é o cumprimento daquilo que o próprio Senhor Jesus disse em São Marcos 4, verso 17, na parábola do semeador. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra. Eles voltaram por causa da palavra que eles ouviram. Logo se escandalizam. Jesus disse, ai daquele por quem vem o escândalo. E ele deu um escândalo tamanho deste? E ele promoveu o escândalo da cruz? Ai daquele que se escandaliza naquilo que Deus está fazendo. Porque ele blasfema. A pessoa que se escandaliza com o que Deus está fazendo, blasfema contra o Espírito Santo e nunca tem perdão. Seja a coisa tão difícil como for, é preciso você saber se é Deus ou não. Natanael deu um conselho, se isso for de Deus, permanece. Se não for, isso se desfaz. Ele não disse, isso não é de Deus, isso é falso. Isso o colocou em uma boa posição diante de Deus. Agora, ouvintes, tudo parte da revelação da unicidade também. Você vê em São João capítulo 6, verso 42, que eles murmurando contra Jesus, por ele dizer que era o pão que desceu do céu,
Você vê o pão da ceia e o vinho representam respectivamente o corpo e o sangue de Jesus. Agora veja só, um pão cheio de fermento, cheio de açúcar, um suco açucarado representando, simbolizando corpo e sangue de Jesus. Por aí você vê que tipo de ceia, por aí você vê que tipo de doutrina, de coisa fermentada que você está. Mas eles murmuravam porque Jesus dizia: eu sou o pão que desceu do céu. E logo eles diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Ah, sim. Eles diziam que conheciam o pai de Jesus e também a mãe de Jesus. Você vê aí justamente a doutrina das três pessoas distintas. Eles conheciam o pai de Jesus. Embora eles tinham-no como um bastardo, vamos dizer, eles conheciam o padrasto, ou melhor dizendo, o fantoche lá que criou a Jesus, na linguagem deles. O profeta comenta sobre isto. Então eles conheciam a José, mas não conheciam a Deus. Eles conheciam a mãe de Jesus, logo você vê a doutrina Santa Maria, Mãe de Deus. Eles conhecem o Pai, eles conhecem a Mãe, eles conhecem o Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo é cunhado da igreja, porque o Pai é sogro dela. Ela se casa com o filho. Ora, essa moça que casou-se com seu filho, o que ela é sua? É sua nora. Então Deus tem uma nora. A igreja é nora de Deus. E os filhos da nora, o que são de Deus? Netos. Você é neto de Deus. Porque sua igreja deve ter casado com Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo uma pessoa distinta, filho de Deus, então você é neto de Deus, cunhado do Espírito Santo ou sobrinho do Espírito Santo. Isso é a maneira carnal de pensar. É a maneira carnal de ver as coisas. E no próprio São João, capítulo 1, verso 18, está escrito: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Ora, eles conheciam o Pai e a mãe de Jesus, mas não conheciam o verdadeiro Pai. Eles mataram Jesus quando Jesus disse que era filho de Deus e não de José. Deus nunca foi visto por alguém, porque Deus é espírito. Jesus disse: um espírito não tem carne, não tem corpo, a menos que se manifeste numa teofania, uma coisa assim, uma manifestação. Ora, se você não tiver a revelação disto, aí sim, você não está comendo da carne, nem bebendo do sangue do Senhor. Por isso é que você se escandaliza com a mensagem do profeta. Como você se escandalizaria com a mensagem de Jesus quando ele disse: aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue. Você se escandalizaria com aquilo, logicamente, naturalmente. Mas vejam aqui, no próprio São João, capítulo 6, verso 46, Jesus disse: não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. E quem era de Deus tinha visto o Pai. Ele disse a Filipe: não tendes me visto? Há quanto tempo estou convosco? Quando Filipe pediu que queria ver o Pai, ele abriu os olhos de Filipe, dizendo: não me tendes visto, Filipe? Há quanto tempo estou convosco? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Agora,
o que diz a Bíblia em São João, capítulo 5, verso 37. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. O fez conhecer. A quem? A quem é de Deus. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Este tem visto ao Pai. Este tem visto ao Pai, tem visto ao Filho, tem visto o Espírito Santo. Nas Escrituras, na Palavra de Deus. Quem vê estas coisas na Palavra, está vendo o Verbo, está vendo Deus, está vendo o Senhor Jesus Cristo, está vendo o seu batismo, o seu nome, está vendo que quem tem o Filho tem também o Pai. Mas eles nunca tinham visto o Pai, eles tinham visto o Pai de Jesus e a Mãe de Deus. A Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Eles conheciam assim, mas eles não conheciam como Pedro ficou conhecendo. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Ora, um judeu, um hebreu que falasse aquilo estava dizendo, esse é o Messias, esse é o Emanuel, esse é o Deus conosco. Esse é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Esse trouxe o nome de Jeová. Esse manifestou a Cristo, a Deus. Agora, sem a revelação do Filho no Pai, nunca teremos a revelação do mistério da piedade, que é Cristo em vós, esperança da glória. E os ventos de doutrina sopram em todos os lugares, contra todas as casas, contra todos os edifícios, mas aquela que está edificada na rocha não será abalada. Pregam isto, pregam unicidade, mas não têm a verdadeira revelação da unicidade. Porque quando se tem a verdadeira revelação da unicidade, não se nega que Cristo está na igreja. Que corpo me preparaste. Não se pode negar que ela tem tudo em si potencialmente. Coisas que eram para acontecer com ela já aconteceu. Que é para estar acontecendo, está acontecendo. E que é para acontecer, acontecerá. Mas isto você vai guardar. Quem não tem a revelação verdadeira da unicidade, porque muitos podem pregar isto. Mas quando chegam em relação ao mistério da piedade, a esperança da glória, o grande mistério de Cristo em você, Cristo na igreja, então começam a olhar os frutos, começam a olhar os testemunhos, começam a olhar a vida, e assim eles faziam, vejam se tem alguém lá no meio deles que presta. Tudo é gentinha, não tem nenhum príncipe no meio dele, lá com ele. Mas sopram ventos de doutrinas, sobre o seu viver. Mas se você edificou a casa na rocha, você não tem que temer. Confia em Deus. Somente vê Cristo, vê o Filho no Pai e o Pai no Filho. Então é você e o Espírito Santo. Viremos e faremos nele morada. Sopram ventos sobre o meu viver. Deus, porém, é de tudo sabedor. Meu pensar, também meu proceder. Posso descansar em meu Senhor. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anil.
certamente a luta breve findarei, e seguro então com Cristo estarei. Na revelação tremenda que Elias teve de Deus, Deus não estava no fogo, Deus não estava no barulho, Deus não estava no vento, Deus estava na brisa, e ele caminhou sob um alimento especial durante os dias do juízo. 40 dias, e o número 40 quer dizer o número do juízo. Oh, este pão tem vindo para a noiva, porque Elias e Eliseu é um tipo de Cristo e a noiva. Depois de Elias, é Eliseu. Eles estavam procurando por Elias e não encontravam Elias. Só podiam encontrar Eliseu. Ora, você não pode encontrar Deus em outra parte a não ser em você. Você pode encontrá-lo em outros, em terceiros, em um líder ali, mas se ele não estiver em você, você está perdido. Encontre Deus em você pela fé, pelo Espírito Santo, e agora seja abençoado com esta grande bênção dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Antes de ti mais ninguém, e atualmente também, és o amor verdadeiro, Deus hospitaleiro, Altíssimo Rei. És o amor verdadeiro, Deus onisciente, Altíssimo Rei. Criaste o céu e a terra, rios e mares também. Chamaste trevas de noite, de dia luz, tudo bem. Criaste aves e plantas, toda a beleza que há. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Antes tu deste uma ordem, a de ti obedecer. Deste por fim o livre arbítrio, salvação ou padecer. Deste por fim o livre arbítrio, salvação ou padecer. Criaste o céu e a terra, rios e mares também. Chamaste trevas de noite, de dia luz, tudo bem. Criaste aves e plantas, toda a beleza que há. Criaste a mim tu
Ó querido Jeová, criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Que paz no meu ser, seu amor pode me transformar. Sim, Cristo amou a mim, na cruz provou amor, sofrendo grande dor, para minha alma salvar. Sim, Cristo amou a mim. Sim, Cristo amou a mim. Tu também podes ter a paz em todo ser. Só Cristo pode sim te salvar. Sim, Cristo amou a ti. Dá-lhe o teu coração, Ele o aceitará. Então terás o perdão. Sim, Cristo amou a ti. Sim, Cristo amou